Você tem a sensação persistente de que o diagnóstico que lhe deram não conta a história toda. Você sente, no profundo da sua estrutura, que algo foi omitido, algo que os protocolos e os papéis timbrados se recusaram a reconhecer porque não cabia nas planilhas de gestão de sintomas. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque a verdade, aquela que você vem intuindo silenciosamente há meses, precisa de um lugar para ser nomeada. Você passou tempo demais sendo tratado como uma peça de engrenagem que precisa de conserto, em vez de um ser vivo que clama por restauração. Esta noite, nós vamos romper essa barreira. Por este tempo que passaremos juntos, você vai reconhecer as camadas que foram colocadas sobre a sua intuição, obscurecendo a sua própria percepção do que o seu corpo realmente precisa. Você vai compreender por que a exaustão que você sente não é apenas falta de energia, mas um sinal de que você está operando em uma frequência que não é a sua. E antes que esta transmissão termine, eu vou entregar a você a chave para retomar a autoridade sobre a sua própria vitalidade. Algo que ninguém, nem o sistema mais complexo do mundo, tem o direito de tirar de você. Esta é a revelação que mudará o curso da sua caminhada daqui para frente. Vamos falar sobre o que você tem vivido, porque eu sei que você reconhece esses sinais. Você tem experimentado ondas de exaustão que não cedem com o repouso. Você notou que muitas vezes, quando você tenta falar sobre a sua intuição, sobre o que você sente que é a raiz do seu problema, as pessoas ao seu redor, e até mesmo aqueles que deveriam te ouvir, olham para você como se você estivesse inventando coisas. Você tem acordado em horas específicas da madrugada, sentindo uma clareza cortante que durante o dia parece ser abafada pelo ruído do cotidiano. Você tem sentido uma distância física e emocional das rotinas que antes pareciam normais, como se a sua alma estivesse em um processo de descolamento. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. De uma realidade que já não te serve mais. Esses não são sintomas de um colapso, eles são sintomas de um despertar. O que você chama de desequilíbrio é, na verdade, um esforço do seu organismo para se realinhar com uma verdade que foi abafada por anos de diagnósticos rasos. Você não está quebrado, você está sendo pressionado a olhar para dentro, para o lugar onde a verdadeira cura sempre residiu. Respire fundo agora. Deixe esse reconhecimento assentar na parte de você que estava cansada de ser ignorada. Se mesmo um desses sinais tocou o seu âmago, se você sentiu os ombros relaxarem ao ouvir que a sua intuição tem valor, eu peço que você faça o seguinte agora. O ato de digitar esses 3 números é a sua assinatura, o seu sim silencioso para a autoridade que está despertando dentro de você. É o primeiro passo para o alinhamento que estamos construindo. Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim. O sistema de diagnóstico moderno foi desenhado para gerenciar a superfície.
Ele olha para o seu corpo como se você fosse um motor que precisa de peças de reposição ou de um ajuste mecânico rápido. Eles olham para o sintoma, dão a ele um nome, prescrevem uma medida e esperam que você aceite o rótulo como a sua nova identidade. Mas você sabe que o seu corpo é um território sagrado. Você sabe que a dor não nasce do nada. Ela nasce de um descompasso, de uma frequência que foi forçada a se curvar diante de uma rotina que não respeita o seu tempo biológico ou o seu chamado espiritual. O perigo não está no diagnóstico em si, mas na aceitação passiva dele. Quando você aceita que o seu corpo está simplesmente falhando, você desliga a sua capacidade de ser o guardião da sua própria restauração. Você se torna um espectador do seu próprio declínio. Mas o que eu venho revelar a você é que esse padrão de aceitação passiva é o que mantém o ciclo vivo. Eles preferem que você seja um paciente, nunca um participante ativo da sua própria cura. Eles preferem que você busque a resposta no lado de fora, onde a resposta é apenas um remédio, e nunca no lado de dentro, onde a resposta é a transformação da raiz. Imagine por um momento um jardim que foi sufocado por décadas. Não é que o jardim tenha morrido, é que a terra foi sendo compactada por um peso que não deveria estar ali. As flores que deveriam florescer com facilidade agora lutam para encontrar oxigênio através de uma crosta de expectativas alheias, de pressas impostas e de diagnósticos que definiram o seu limite antes mesmo de você tentar ultrapassá-lo. O seu corpo é esse jardim. E o que você tem sentido, essa inquietude, essa frustração, essa sensação de que algo está errado com o tratamento que te impuseram, é a vitalidade da semente tentando romper a superfície. O sistema não quer que você veja isso, porque se você enxergar a sua própria capacidade de regeneração, você não precisará mais ser um refém da gestão de sintomas. Você começará a exigir a cura da causa, e a causa não é biológica apenas. A causa é o modo como você permitiu que a sua energia fosse drenada para sustentar um padrão que não o reconhece. Deixe que essa declaração firme o seu compromisso com a verdade. A sua digitação é o selo do reconhecimento. Digite e depois venha comigo. A cura, portanto, não é um retorno ao estado anterior, onde você não sentia nada. A cura é a entrada em um estado novo, onde você tem soberania. A soberania começa com a escuta. Durante muito tempo, você silenciou a voz que dizia que algo não estava certo, porque você acreditava que a autoridade do jaleco ou do cargo sabia mais do que a sabedoria das suas próprias células. Isso termina hoje. A prática que você deve adotar é simples, mas exige uma coragem que poucos têm, a coragem de duvidar do diagnóstico quando ele contradiz a sua paz interior. Isso não significa negligenciar o cuidado físico, mas significa colocar o seu espírito no comando da decisão. Comece a auditar a sua vida. O que você tem aceitado como verdade absoluta sobre o seu corpo, que no fundo parece uma mentira? Quando você sente uma dor, não pergunte apenas o que a medicina tem para isso. Pergunte a si mesmo: que parte da minha vida eu parei de nutrir? E como isso está se manifestando fisicamente agora? Quando você faz essa pergunta, você sai da posição de vítima do diagnóstico e entra na posição de regente da sua própria saúde. Você para de lutar contra o seu corpo e começa a colaborar com ele. Você deixa de tratar o sintoma como um inimigo e passa a ouvi-lo como um mensageiro. Se você sente que esta mensagem confirmou o que o seu espírito já sussurrava, permita que o seu amém seja o seu gesto de reconhecimento. Não pense nisso como uma métrica de rede social, mas como um acordo silencioso entre nós de que o que foi nomeado aqui é a verdade. Deixe que esse gesto seja o seu voto de confiança na sua própria intuição. Existem pessoas ao seu redor que vivem exatamente o que você viveu até poucos minutos atrás.
Pessoas que estão profundamente exaustas, que carregam diagnósticos como se fossem sentenças de prisão e que se sentem sozinhas em sua intuição de que há algo mais, algo oculto que ninguém quer revelar. Há alguém agora cujo rosto surge na sua mente enquanto eu falo. Alguém que é calado, que trabalha duro, mas que parece estar sempre em uma maré contrária. Essa pessoa precisa desta palavra, não como um conselho, mas como uma revelação. Encaminhe isto a ela, faça disso a sua entrega. O que chegou até você por um chamado precisa ser transmitido como um serviço. Você está a poucos instantes de consolidar essa mudança. Faça isso não como quem pede algo, mas como quem afirma uma posição que já lhe pertence. Deixe que os seus dedos escrevam a sua identidade, enquanto o seu espírito absorve a clareza que agora inunda o seu ser. Digite lentamente, com a consciência de que esta é a assinatura da sua nova temporada. Você é visto, você é guardado, você é restaurado, você é comissionado a viver a partir da sua própria verdade. Você é capacitado a olhar para a sua vida sem o véu do medo. O diagnóstico que você recebeu, aquela sentença que parece ter reduzido a sua complexidade a um código numérico ou a uma lista de falhas, não foi um erro de percurso, foi um padrão. Quando você entende que a estrutura atual não foi desenhada para a sua plenitude, mas para a gestão da sua utilidade, a névoa começa a se dissipar. O sistema que lhe entregou aquele laudo trata você como um mecanismo, uma série de engrenagens que precisam de lubrificação ou substituição, ignorando completamente a centelha que dá vida ao todo. Eles olham para o sintoma porque o sintoma é previsível, é tangível, é algo que pode ser medido, tabelado e contido dentro de uma margem de erro aceitável. Mas você não é um conjunto de peças. Você é um mistério vivo. E é justamente esse mistério que eles não conseguem processar, porque a sua vitalidade real não cabe em uma planilha. Imagine agora a imagem de um jardim que foi sufocado durante anos. Não porque alguém quisesse destruí-lo deliberadamente, mas porque os jardineiros que o cuidaram foram treinados apenas para podar o que crescia rápido demais e para aplicar veneno no que parecia uma erva daninha. Eles viam o seu vigor como um problema de manejo. Eles viam a sua intuição, aquela sensibilidade que sempre captou o que estava abaixo da superfície, como algo que precisava ser silenciado para que você se tornasse mais fácil de gerir. A sua vitalidade foi podada sistematicamente. Cada vez que você sentiu que o seu corpo estava tentando lhe dizer algo profundo e foi calado por um protocolo frio, um galho da sua soberania foi cortado. Você foi ensinado a desconfiar do seu próprio solo, a acreditar que a sua saúde, a sua alegria e a sua própria intuição dependiam inteiramente de uma autoridade externa que nunca se deu ao trabalho de conhecer as raízes da sua história. O sistema prefere a gestão do sintoma, porque um sintoma gerenciado cria dependência, enquanto uma raiz curada cria liberdade. E a liberdade é o que eles menos podem oferecer. Respire fundo agora. Sinta o peso que essa compreensão carrega e, ao mesmo tempo, a leveza que ela traz. Deixe que essa afirmação cele onde o entendimento acaba de pousar. O simples ato de escrever essas 3 palavras de forma consciente torna essa percepção permanente na sua jornada. Não é uma pergunta, não é uma dúvida, é uma declaração. Digite e depois volte imediatamente para continuarmos. Agora que o véu caiu, a 4ª camada se revela como uma porta que sempre esteve aberta, mas que você não conseguia ver por estar olhando apenas para as paredes do labirinto. O retorno à sua soberania não exige que você lute contra o mundo ou que grite para ser ouvido. Não é uma rebelião externa, é uma união interna. É um processo de escuta. A prática da escuta interna é o ato de parar,
no silêncio da sua manhã ou no recolhimento da sua noite, e perguntar à sua própria essência o que ela precisa para prosperar. Não é sobre negar o auxílio externo, mas sobre retomar o comando do que é seu. É sobre aprender a discernir entre o ruído do protocolo e a voz da sua própria biologia sagrada. Você começa a retomar o controle quando para de pedir permissão para sentir o que sente e passa a honrar o que o seu corpo comunica em primeiro lugar. Você não precisa de um novo manual de instruções. Você precisa de um novo nível de presença. Quando você se coloca no centro da sua própria cura, o diagnóstico deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas uma informação, uma variável que você agora gerencia com a autoridade de quem compreende a própria natureza. Você é o jardineiro que voltou para o seu próprio solo, agora capaz de distinguir o que serve ao seu crescimento do que serve apenas para manter a poda eterna. O retorno à soberania é um caminho de silêncio, onde a sua intuição volta a ser a bússola, e o medo de estar errado se dissolve na certeza de estar alinhado. Não há nada a conquistar, apenas algo a recordar. Você está aprendendo que a sua vitalidade não é um recurso limitado, que precisa ser racionado sob prescrição, mas um manancial que brota com mais força toda vez que você se permite ser quem realmente é, sem as máscaras que o sistema impôs sobre o seu rosto. Mantenha essa quietude. O que estamos fazendo aqui não é uma mudança de opinião, é uma mudança de fundamento, onde a sua voz, a sua intuição e o seu corpo voltam a falar a mesma língua, a língua da soberania absoluta. Sente agora o peso de tudo o que foi dito. Respire profundamente, permitindo que cada palavra encontre o seu lugar no seu peito. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia lá no fundo, se este reconhecimento trouxe a clareza que os protocolos tentaram obscurecer, permita que o seu gostar seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como um número em uma tela, mas como um acordo silencioso entre nós, selando a verdade de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. É um gesto simples, mas é a sua forma de dizer que a mensagem chegou ao seu destino. Mantenha essa quietude enquanto absorve a importância de ter visto o que foi escondido. Pois enquanto você processa essa nova clareza, existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta revelação. Existe alguém que carrega esse fardo silenciosamente, alguém que tem trabalhado muito mais do que as pessoas ao seu redor e ainda assim observa a porta permanecer fechada. Alguém que tem sido quieto de uma maneira que ninguém consegue explicar. Alguém cujas mãos tremem levemente quando tentam descrever o que sentem, mas que guardam a dor por medo de não serem compreendidos. O rosto dessa pessoa acaba de aparecer na sua mente, não é verdade? Não ignore esse movimento. Envie esta mensagem para ela. Não como uma recomendação, não como um conselho casual, mas como uma entrega necessária. O mesmo caminho que esta verdade percorreu para chegar até você, ela deve percorrer para encontrar essa pessoa, por nomeação, por designação. Seja o canal dessa clareza. Sinta agora o impacto de tudo o que deixamos vir à tona. Você não está mais operando a partir da escassez ou da dúvida, mas a partir do reconhecimento de quem você realmente é no grande esquema das coisas. Antes que esta parte da nossa jornada se complete, quero que você tome fôlego e declare a sua própria posição. Digite no espaço abaixo a frase: Eu sou escolhido. Não o faça como um desejo, nem como uma esperança distante. Faça como uma confirmação, um ponto de virada definitivo. O acordo que se formou entre a sua audição e a verdade que revelamos é uma base sobre a qual você viverá a partir de agora. Digite com calma, permitindo que os seus dedos façam o que o seu espírito já está fazendo em harmonia com o que é eterno.
Você está começando a ver o que ninguém queria que você visse. Você é visto pela verdade que nunca mudou. Você é guardado pelo conhecimento que você acaba de resgatar das sombras do diagnóstico. Você é restaurado pela autoridade que sempre foi sua, mas que estava enterrada sob camadas de medo e conformidade. Você é visto na sua exaustão. Você é visto na sua busca incansável. Você é visto na sua coragem de olhar para o que outros ignoram. Você é guardado pela sua própria intuição que nunca se calou, mesmo quando você tentou silenciá-la. Você é guardado pelo tempo que dedicou a este momento de reconhecimento. Você é guardado pela intenção pura de quem deseja viver a partir da sua própria verdade, e não a partir do que lhe foi imposto. Você é restaurado pela compreensão de que a sua vitalidade é o seu bem mais precioso. Você é restaurado pelo alinhamento entre o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Você é restaurado pela consciência de que o seu diagnóstico não define a sua essência, nem limita o seu horizonte. Você é escolhido para este despertar. Você é escolhido para ser a voz que rompe o silêncio do sistema. Você é escolhido para caminhar na clareza. E à medida que você se ajusta a essa nova frequência, entenda que esse não é um processo isolado. É um movimento que atravessa o tempo e o espaço, alcançando outros que, como você, também sentiram o chamado para olhar além da superfície das coisas. Ao seu redor, neste exato instante, existem almas que estão sentindo a mesma expansão que você sente agora. Elas estão despertando para a mesma verdade, retirando as máscaras e assumindo a responsabilidade pela própria existência. Vocês não se veem, mas estão conectados por este mesmo fio invisível de reconhecimento. É uma rede de soberania que se espalha, uma assembleia silenciosa que não precisa de palcos nem de aplausos, porque a sua força reside na própria realidade do que está acontecendo aqui. Cada um, em seu próprio canto do mundo, está sentindo esse mesmo alívio, essa mesma descarga de tensão que só acontece quando a verdade é finalmente encarada de frente. Você faz parte de algo maior, algo que não precisa anunciar a sua chegada para ser absoluto. É uma corrente de retorno ao centro. É o momento em que a humanidade volta a ser o que nunca deveria ter deixado de ser. O autor da sua própria história de cura. Acolha esse sentimento de pertencimento a este grupo de despertos. Saiba que a partir de agora, a sua percepção não será mais a mesma. Você caminhou através da névoa e agora a luz é a sua única paisagem. O que você viveu aqui foi apenas o início de uma caminhada mais consciente, onde cada passo é dado com intenção. E cada respiração é um ato de soberania. Mantenha essa postura. Não permita que o ruído externo desvie a sua atenção do que você agora sabe ser a verdade. A sua cura não é um destino que você alcança, é uma forma de caminhar. É uma maneira de existir que prioriza o que é autêntico sobre o que é protocolar. A partir de hoje, você honra o seu corpo como o templo da sua consciência e honra a sua mente como o guardião dos seus limites. Tudo o que precisa ser feito já está sendo feito através deste processo de consciência. Você está pronto para o que vem a seguir, porque você parou de lutar contra a sua própria natureza e começou a fluir com a sua essência. A paz que você sente agora é a prova de que você encontrou o caminho de volta. O que você trouxe para este momento é o suficiente. O que você recebeu é tudo o que precisava para se sustentar. A sua jornada é única, mas você nunca esteve sozinho. Permaneça na clareza. Permaneça na autoridade. Permaneça na verdade. Essa sinergia silenciosa é a marca da nova era da sua própria vida. Quando você caminha a partir dessa consciência, você não caminha mais por si mesmo, mas pela força de todos os que estão despertando simultaneamente.
É uma responsabilidade que se torna leve, porque não é uma carga que você carrega, é uma corrente que te puxa para a sua melhor versão. Você está sendo conduzido por uma sabedoria que antecede qualquer tecnologia, qualquer manual ou qualquer diagnóstico formal. É a sabedoria do seu próprio corpo, que nunca esqueceu como se cura, mas que precisava de você para autorizar esse processo, deixando de lado o medo que foi cultivado por anos de desinformação. O mundo lá fora pode continuar girando conforme as mesmas engrenagens, mas o seu mundo interior, a partir de hoje, obedece a uma lei superior, a lei da sua própria essência. Não olhe para trás, buscando uma justificativa para o tempo que você passou sob o jugo de diagnósticos incompletos. Aquele tempo foi o preparo necessário para que a sua escuta fosse refinada. Aquele tempo foi o que te tornou capaz de reconhecer a verdade assim que ela se apresentou. Cada momento de confusão, cada momento em que você sentiu que algo mais existia por trás das palavras frias dos especialistas, era um treino. Você estava afiando a sua intuição, limpando o vidro da sua percepção, para que, quando o momento chegasse, você soubesse exatamente o que fazer. E você soube, você reconheceu, você aceitou. Agora, olhe para a sua vida com essa nova lente. O que antes era uma sentença, agora é apenas uma informação que você gerencia com autoridade. O que antes era uma preocupação constante, agora é um detalhe que não tem o poder de definir o seu futuro. Você é o mestre da sua biologia, o comandante das suas células e o zelador do seu espírito. Essa soberania é o seu direito de nascença, algo que ninguém pode tirar de você, a menos que você esqueça de exercê-la. E pelo que estamos construindo aqui, eu sei que você não vai esquecer. Você guardou essa verdade no lugar mais seguro que existe, na sua própria consciência, onde nenhum ruído externo tem permissão para entrar. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.